noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje, dia 24 de julho, retornando com as nossas atividades e mais uma vez o nosso encontro. Queria deixar o nosso agradecimento a Sônia chegou, vou te chamar aí, Sônia. A todos que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais, querendo nessa pandemia tirar algum aprendizado, algum ensinamento, né, do pouquinho da palavra, seja qualquer líder religioso, seja qualquer amigo, alguém que tem uma palavra incentivadora, está valendo a pena nesse momento, e que seja uma prática, né, ouvir a partir de agora. A gente teve esse período bem extenso para abrir as nossas visões, abrir as nossas mentes para ouvir um pouco da palavra e dar os nossos ouvidos, né, para que a gente possa entender e compartilhar e absorver melhores informações e tirar nossa própria conclusão de tudo, inclusive sobre religião, né? Que nós somos da Casa de Jurema, aqui de Jacarepaguá, no Tanque, Rio de Janeiro. Nós trabalhamos com uma umbanda voltada com orientação kardecista. Os guias que se manifestam nas nossas correntes são todos voltados para a prática de orientação, tá? Então, quem ainda não conhece, sejam muito bem-vindos. Já retornamos com os nossos trabalhos, tivemos festa de Nanamburuque semana passada, essa semana agora terá Exu, tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre os cursos que a Casa ministra para arrecadar fundo, para ajudar, né, nas contribuições das despesas fixas. Dia 16 de agosto agora, temos uma Introdução à Umbanda, já é a segunda turma, a turma é anual, tá? Quando dá, a gente faz o projeto para fazer início do ano e depois no final, pro final do ano. Só que teve essa pandemia, então esse ano será uma única oportunidade desse curso. Toda apostila é feita baseada na minha vivência de Umbanda, tá? Lembrando que a Umbanda é uma religião universalista, não tem um segmento, não tem um padrão único a seguir. A gente trabalha com a espiritualidade. E o segundo curso é já sobre mediunidade, para quem já é médium, tá bom? Então, estão abertas as inscrições para esses dois cursos. Quem quiser, chama a gente no privado, que eu passo todas as informações e acompanha também pelo feed de notícias, já tem lá as informações. Como sempre, né, nessa pandemia, muito nos ajudou a esclarecer. Eu faço aulinha de kardecismo na Casa de Catarina. São muitos anos já, mas eu sou sempre uma eterna aprendiz, né? Como diz a Sônia, eu sou uma das alunas mais antigas, porque eu concluo e volto, e cada vez que eu estudo, eu vejo de uma outra forma aquilo que naquele momento eu não tinha maturidade de ter aprendido de uma forma mais abrangente. Então, quando eu falo que o estudo é contínuo, é justamente sobre isso. Em cada etapa da nossa vida, a gente fala de um certo conteúdo, e o nosso entendimento também é de acordo com o nosso grau de maturidade daquele momento, até que a gente consiga tirar os nossos próprios conceitos e realmente aprender, tá bom? Vou chamar aqui a Sônia para a gente começar a nossa sessão de perguntas e respostas. A Sônia da Casa de Catarina. Aqui na nossa casa nós temos o Sérgio Costa, que também dá palestras e doutrinas. Com ele a gente vai começar a fazer a gravação dos detalhes.
Oi, Sônia. Boa noite. Boa noite para todos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade e pedir a Deus que abençoe a todos nós nesse nosso encontro de estudos. E dessa vez eu estou aqui me colocando à disposição no que eu puder ajudar a trazer algum conhecimento, algum esclarecimento para vocês. Eu estou às ordens. Isso. A Sônia, ela voltou a dar aula online e ela cuida da mãezinha dela, que tem 90 anos. Então, sobrecarrega muito. 93. Nossa, 96. 6. Caramba, mais ainda. E aí sobrecarrega ela fazer uma pauta de estudo. Então, a gente combinou de fazer perguntas e respostas, tanto que a chamada do post foi essa. E aí, quando eu já fiz esse post, as pessoas já vão me mandando mensagens pelo direct, né? E automaticamente ou no inbox da casa. A gente recebe muitas perguntas e respostas, então eu vou ler algumas. Enquanto isso, vocês já vão anotando aí, já podem escrever qualquer tipo de pergunta que seja relacionada ao mundo espiritual, sobre mediunidade, sobre a codificação de Kardec, tá? A gente vai estar aí à disposição, tá bom? Uma pergunta eu recebi, eu recebi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. Enquanto isso, vão fazendo perguntas aí também, tá? Que a gente intercala aqui. Me perguntaram o que é possessão, Sônia. Possessão. A possessão é um tipo de obsessão mais profunda. E nós falamos que a pessoa está possuída, né? É hábito das pessoas falarem assim. Mas, na verdade, a obsessão ela passa por 3 fases. Começa com a fascinação, em que a pessoa não... começa com a obsessão simples, né? A mais simples de todas. Em que a pessoa sabe que está mal acompanhada. Ela sente que tem ali uma influência menos elevada, um espírito que está perturbando a vida dela. E ela vai, pede ajuda e tal, mas aquele espírito fica junto dela e às vezes até atrapalhando a vida dela. Essa é a obsessão mais simples. Na fascinação, já é um estágio pior. É quando a pessoa está iludida pelo espírito e se deixa levar pela vaidade. Ela não reconhece que aquilo que ela está transmitindo normalmente são médiuns, né, que passam pela fascinação. E o que essa pessoa está transmitindo, ela acha que é assim, uma grande coisa, é uma mensagem maravilhosa e não se acha capaz de errar, acha que o seu guia, né, aquele espírito ali que está se fazendo passar por guia, é infalível. Então, tudo que ele fala, ela transmite sem passar pelo crivo da crítica. E acaba falando bobagem. Então, às vezes, os colegas de trabalho até chamam a atenção da pessoa, mas a pessoa fica melindrada, porque ela está tomada pela vaidade e pelo orgulho, se sente aquele orgulho ferido. E às vezes se afasta do grupo. Vocês não são dignos da minha presença, vocês estão com inveja, porque meu guia é isso, meu guia é aquilo, é o fulano de tal, né? Eles se apresentam com nomes. E essa fascinação, então, é muito perigosa para o médium que não tem autocrítica, né? E às vezes depois de, eu tenho 40 anos de trabalho e vem você me falar dessa maneira, você começou ontem, quem é você para ficar me chamando a atenção, né? A pessoa não reconhece. E temos a possessão, que é quando o obsessor, além de ele dominar, vamos dizer assim, moralmente o médium, ele domina mentalmente, fisicamente. Então, esse médium, ele passa a ser uma verdadeira marionete na mão do obsessor. Ele faz tudo que o obsessor manda, e ele percebe que está fazendo aquilo contra a vontade dele.
E por isso ele passa vergonha, porque ele começa a ser colocado em situações vexaminosas, vergonhosas, porque aquele obsessor quer justamente isso, humilhá-lo. E a família, percebendo aquele comportamento estranho, né, desequilibrado daquela pessoa, às vezes até interna. Então a gente vai nos hospícios, né? E os hospícios estão cheios de pessoas que não têm problemas mentais, físicos, mas têm problemas mentais e espirituais, porque já estão nas mãos do obsessor já em alto grau, né? Então a possessão é isso, é a dominação física, mental e emocional, tudo. O obsessor tem completo domínio sobre aquela pessoa. O que leva uma pessoa a passar por esse processo? A vaidade, né, o orgulho, que aí já passa da fascinação e ela vai se entregando nas mãos do obsessor. A falta de autocrítica, quando a pessoa não se analisa, né, para ver as suas atitudes e não se arrepende do que faz, não pede desculpas quando fala alguma bobagem para alguém. Então a pessoa vai afundando, né, naquele achismo dela e vai cada vez mais o espírito dominando e controlando através dos chakras daquela pessoa, dominando a pessoa. Então aí chega o estágio da possessão. Sônia, tem um estágio de possessão também que há alguma comunhão, não é comunhão, alguma entrega da gente, da pessoa, por exemplo, porque eu já vi casos, eu já estudei casos de o obsessor ser tão afinizado fisicamente com o ser humano, com o espírito encarnado, que eles são unidos e aí eles fazem a possessão de acordo com uma união. Eu me entrego para o obsessor para ele trabalhar e fazer o que ele quer. Isso aí acontece muito, né, com os médiuns que querem lucrar com a mediunidade, né? Sim. Aqueles que são pessoas que querem explorar a sua mediunidade. Porque a gente aprende nos livros de Kardec que a mediunidade vem para ajudar a pessoa a vencer as suas deficiências, a própria pessoa, o próprio médium. Ele é uma pessoa muito endividada e com a mediunidade ele é uma maneira que a espiritualidade facilita para ele, ao ajudar o próximo, ele superar as suas, quitar mais ou menos as suas dívidas. Mas há pessoas que acham que são donos da sua mediunidade e começam a querer lucrar com ela. E como não vai acertar sempre, né? E os guias, aqueles espíritos elevados, quando o médium é um comerciante da sua mediunidade, eles se afastam e começam a ser substituídos por obsessores que querem trabalhar com aquele médium para usá-lo para o mal, certamente. E aquele médium, então, conscientemente ou não, ele passa a ser usado pela espiritualidade menos elevada. Às vezes ele percebe, mas como ele está lucrando, porque os espíritos o estão ajudando ali naquele trabalho, o que os espíritos ganham? Quando o médium entra em transe para que haja incorporação, o seu perispírito se libera um pouco do seu corpo físico. E ele tem emanações. É mais fácil para os espíritos, os espíritos que estão trabalhando com ele, usar o ectoplasma desse médium que já está parcialmente desdobrado. Então, na hora em que aquele obsessor está usando o médium, ele está também usando o ectoplasma desse médium para os seus trabalhos, né, para o mal. Usando esse ectoplasma, vai usar esse ectoplasma para o mal. E é mais facilmente liberado nesse momento do transe. Então, ali há uma simbiose, em que o encarnado está usando o espírito para ficar famoso e ganhar dinheiro, e o espírito está usando o encarnado para praticar o mal que lhe convém
e para absorver, né, conseguir aquele ectoplasma que ele exala naquele momento. Sim, isso aí. Perguntaram aqui, eu vou dar prioridade para algumas perguntas de pessoas que estão aqui online, né, assistindo. Fale um pouco sobre desdobramento em sonho. O desdobramento em sonho acontece toda noite. O que a gente chama de sonho nada mais é do que a vivência no mundo espiritual. É diferente daquele sonho biológico, que você dorme preocupado e fica sonhando com seus problemas, né, do dia a dia, porque você dormiu com aquilo na cabeça. Mas o sonho que você dorme e se desliga, e depois, quando acorda no dia seguinte, não lembra daquilo, é o sonho espiritual, que nada mais é do que a vivência no mundo espiritual. Então, nós fazemos um desdobramento toda vez que nós dormimos. E vamos nos encontrar com os entes queridos, ou não, de acordo com o nosso merecimento, né? Ou vamos acompanhar o nosso guia espiritual para uma palestra, para um trabalho. Ou, às vezes, quando nós não estamos equilibrados, nós vamos para o submundo, para o baixo astral, né? Participar lá daqueles trabalhos deles e do que estiver acontecendo, com o que nós nos sintonizamos. Então, quando nós dormimos, a nossa sintonia, por nós estarmos libertos do corpo físico, a nossa sintonia com o mundo espiritual de luz ou das trevas é muito grande. E vai nos conduzir essa sintonia para aquele ambiente com que nós nos afinizamos naquele momento. Por isso que é importantíssimo orar antes de dormir, para que você entre numa vibração mais elevada e abra a oportunidade do seu anjo guardião velar por você durante o seu desdobramento no astral. Sim. Maravilhoso. Perguntaram como funciona a fauna e a flora na espiritualidade. Nós temos na espiritualidade cidades. Cidades e ambientes de convivência dos espíritos desencarnados, cidades organizadas. E nessas cidades, elas têm todo um ambiente que a gente conhece aqui, porque aqui o mundo material é uma cópia do mundo espiritual. Tudo que há aqui no mundo material já existia no mundo espiritual. Então, nós temos lá também árvores, plantas, flores, animais, que são animais que desencarnaram e foram conservados lá no mundo espiritual para alegrar o ambiente daquelas cidades. Às vezes são colônias com crianças, então há aqueles animais dóceis, né? Os animais são sempre animais dóceis, não há feras perigosos, aquela coisa que a gente conhece aqui, porque lá é um ambiente de paz e amor. Então, quem tem condição de, ao desencarnar, ir para um ambiente desse, é felizardo, porque normalmente nós sempre passamos pelo umbral, porque como é um planeta de dor e sofrimento, né, nós somos espíritos imperfeitos, então quando desencarnamos ainda temos alguma carga mais deletéria, menos elevada, que nos prende ao umbral. O umbral é como se fosse uma área de depuração. E quando nós chegamos no umbral, quando nós já temos uma espiritualidade, uma espiritualização, nós vamos ter o hábito da oração, vamos pedir ajuda ao sentir que estamos num ambiente ruim, né? Primeira coisa que a gente fala, ai meu Deus, me ajuda, né? Quando a gente está em perigo, a gente lembra logo de Deus, ai meu Jesus, me socorre. E quando a gente chegar no umbral vai ser a mesma coisa. O ato da gente orar, pedir ajuda com sinceridade, né? Vai fazer com que nós nos transportemos para outras áreas de outra vibração, que podem ser essas cidades espirituais, onde nós seremos recebidos por parentes que já estejam lá, por amigos de outras vidas que a gente nem vai reconhecer de imediato, mas eles nos amam.
E sempre há aqueles que fazem as intercessões e que pedem por aquele espírito que às vezes fica preso no umbral. E por merecimento desses amigos espirituais, muitas vezes nós somos socorridos e vão ser então encaminhados para um tratamento ou para um estudo ou para uma convivência nesse mundo espiritual mais elevado. É aquilo que você fala, tem sempre alguém que está esperando por nós. Até os criminosos têm alguém em exame. Sim, chega um momento em que eles se arrependem, os amigos conseguem socorrê-los. Porque é importante que a pessoa é errada, sabe que errou. Né? Nós somos imperfeitos, a gente sabe que tem um monte de defeitos. Mas há aqueles que não reconhecem. Então, aquele que já reconhece, que se arrepende, por exemplo, o nosso lar é uma metrópole onde os espíritos que vivem lá não são espíritos perfeitos, porque ela está em pleno umbral. Né? Ela está na região superior do umbral, mas é umbral. São espíritos imperfeitos, mas são aqueles espíritos que já se arrependem e que se ofereceram para ajudar o próximo. Então, nós temos que pensar bem naquilo que nós queremos após a nossa morte. Tá. Depressão e pânico pode ser obsessão ou dívidas de vidas regressas? Bem, a depressão, ela começa com uma revolta. Né? Pode ser até aqui no mundo encarnado, ela pode ser até uma revolta assim, que esteja escondida, mas é uma não aceitação de uma realidade que a pessoa está enfrentando. E por não aceitar aquela situação em que ela vive, ela vai entristecendo e vai, quando isso se prolonga, ela entra em depressão. Pode ser um luto, pode ser uma perda de emprego, né? Pode ser um afastamento de uma pessoa que ela gosta muito. Ela não aceita. Por não aceitar a situação, ela vai entristecendo e aquilo se transforma numa depressão. E, às vezes, a pessoa nasce com essa tendência à depressão. A gente vê até crianças, né, que apresentam depressão. São crianças que têm dificuldade em fazer amizades. E quando acontece isso, é um espírito que lá na espiritualidade já é um espírito com problemas mentais e emocionais, de não aceitar com facilidade as provas pelas quais essa pessoa tem que passar. Às vezes não, às vezes a depressão começa agora nesta vida encarnada e se vai se prolongar ou não vai depender da pessoa. Porque o melhor médico para uma pessoa em depressão é ela mesma. Porque ela precisa reconhecer que precisa mudar. Ela tem que reconhecer que precisa mudar. Que precisa encontrar alegria na sua vida, olhar para o lado. Porque a pessoa em depressão, ela só olha para si mesma. Ela não vê que quem está do lado dela, às vezes tem problemas maiores do que ela. Ela acha que o problema dela é o maior do mundo. Então, a pessoa tem que aprender a olhar para o lado, né, a ver a dor do outro e parar de pensar em si mesmo. Isso é um aprendizado que a pessoa tem que fazer. Mas é difícil. É difícil a pessoa sair daquele casulo em que ela se meteu. E, por isso, tem os tratamentos, né, procurando os profissionais da área. Mas é uma doença que ataca todo mundo. A depressão é, na verdade, uma doença do espírito. E, às vezes, o espírito nasceu com aquela tendência e persiste naquele erro. E outras vezes não, adquiriu isso agora. Agora, se vai continuar em outras vidas, vai depender do que essa pessoa fizer nesta vida para reagir. Reagir à depressão. Senão vai levar para a próxima. Vai acumular. Eu costumo falar que a religião, né, que é uma religação com Deus, ajuda tanto em processo de depressão, e eu vejo no espiritismo um entendimento muito mais explicativo, né? Bem explicado sobre isso. E é uma pena. A pessoa em depressão, por ela ser um espírito
adoentado, né, entristecido, ela atrai obsessores da mesma vibração. Então, não são os obsessores que causam a depressão. Ela é que atrai os obsessores no seu estado, né, com o seu estado emocional deprimido. E atrai outros espíritos também com essas tendências depressivas e isso piora o estado da pessoa. E às vezes até atrai obsessores também, porque aquela pessoa está enfraquecida, está sem as suas defesas. Por isso que o tratamento numa casa espírita é um tratamento muito bom para a pessoa em depressão. Porque faz um tratamento espiritual e tem um acompanhamento também, uma convivência, um aconselhamento, né? Que junto com o trabalho do profissional, né, do psiquiatra, do psicólogo, é uma complementação a um trabalho psiquiátrico. Sim, sim. Isso aí. Perguntaram também, como podemos classificar os espíritos de acordo com sua evolução? Existe quantidade de níveis que precisam ser passados antes de atingir a perfeição plena? Ah, sim, há uma hierarquia espírita, né? Nós vemos na literatura espírita isso muito bem explicado. Nós temos os espíritos desde os muito ruins até os puros. E o espírito não fica nessas camadas hierárquicas, né? Nesses status, eternamente. Não existe isso. Desde o pior ao mediano e ao que já está tentando se elevar, há uma série de mutações, de mudanças que o espírito vai fazendo à medida em que ele aceita que tem que mudar. Então, nós temos aqueles que vivem lá nos abismos do umbral, né, nas trevas profundas, que são os espíritos trevosos, os espíritos impuros, aqueles criminosos terríveis. Temos os espíritos que vivem na região do umbral, somos nós, espíritos medianos, que ao desencarnarmos vamos para o umbral, somos socorridos, mas depois temos que reencarnar novamente. E nós já temos alguma noção de bem e mal, né? E procuramos agir mais no bem, mas ainda agimos no mal, muitas vezes. Então, os espíritos que estão nas escalas mais terríveis, eles só têm o mal como objetivo. Eles não veem, não tem como praticar o bem porque eles não têm essa índole ainda. Os espíritos medianos são aqueles que praticam algum mal, mas já procuram alcançar o bem. E depois nós temos aqueles que vão se elevando mais ainda, que nem têm obrigação mais de viver aqui no planeta Terra. Já podem escolher viver em planetas melhores. Então nós temos os que vão para mundos felizes, e aqueles que vão, os espíritos bons, e aqueles que já vão para os mundos mais perfeitos e mais fluidos, que são os espíritos puros. Então há realmente uma escala, né? Entre essas que eu falei, há outras intermediárias, em que o espírito vai se elevando à medida que ele vai depurando aquilo que lhe pesa na consciência. Até ele não ter mais nada que o prenda ao seu planeta de origem, ao mundo material, e ele então pode escolher, né, se quer evoluir indo para outros planetas mais fluidos, ou se eles querem ficar aqui no nosso ambiente como missionários, ajudando, socorrendo, esclarecendo. Ótimo. Vão perguntando aí, tá, gente? Vão mandando perguntas aí. Tem uma aqui. Os obsessores familiares, eles podem nos fazer mal no sentido de prejudicar e ser usado para magias negativas? Bem, todo obsessor, seja familiar ou não, ele só nos faz mal se nós permitirmos. Porque a porta abre daqui para lá. Né?
O obsessor só nos atinge quando nós entramos em sintonia com ele. Se nós estivermos numa vibração elevada, isto é, praticando bem a caridade, com pensamentos bons, não quer dizer ser perfeito 24 horas por dia, mas errar, se arrepender, pedir desculpas, né, e também saber perdoar, enfim, ter uma vibração que o desligue de qualquer espírito menos elevado. Aí o obsessor pode ter um ódio profundo, querer nos ajudar, seja parente ou não, e não vai querer nos prejudicar e não vai conseguir, porque nós não estamos na mesma vibração que ele. Mas no momento em que nós persistimos nos nossos defeitos, persistimos na maledicência, persistimos no ciúme exagerado, guardamos rancores, então nós ficamos iguais a eles na vibração. E o obsessor vai nos atingir facilmente, porque estaremos no mesmo nível, seja ele um familiar ou não. Agora, o familiar que está no nosso lar, muitas vezes ele nem quer ficar no nosso lar, mesmo não sendo um obsessor. Qualquer espírito que já desencarnou, nosso familiar, ele não quer ficar às vezes no nosso lar, mas nós o atraímos com o nosso pensamento. Então, qualquer coisinha, a pessoa está se lembrando do falecido. E chama o falecido. Ai, por que você me deixou? Ai, ou tem um problema e pede ajuda ao falecido. Isso é a pior coisa que existe. Né? Achando que o falecido morreu, virou santo. Virou santo e pode ajudar. Não acontece isso. Quem morre leva todos os seus defeitos juntos. Ninguém vira anjo só porque morreu. Né? E esse quanto mais interferir, né? Pois é. E esse espírito que precisa se elevar lá no mundo espiritual, ele fica preso junto à família porque os familiares vibram chamando por ele, pensando nele toda hora. Então, pensou no seu ente querido, não sabe a condição dele, se ele está precisando de socorro lá no umbral, se ele já está elevado ou não. Reza por ele. Eu li num livro ontem que quando uma pessoa reza por um desencarnado, não foi nem sobre desencarnado, foi sobre suicidas, mas vale para todo espírito, né? Principalmente para os suicidas. Rezar pelo suicida ou pelo desencarnado qualquer é uma bênção para esse espírito, porque aquela oração se transforma em bênçãos. Então ele descreve lá esse espírito suicida que está descrevendo o momento em que o amigo está rezando por ele, ele descreve que recebe aquela ajuda da seguinte maneira: ele está num pavilhão, ele já foi socorrido, ele era suicida, junto com outros ex-suicidas. E na hora que aquela pessoa tinha o hábito de rezar todo dia, na mesma hora, pelos suicidas. Na hora que dá aquela hora dele rezar, o pavilhão todo para, abre-se uma tela lá na parede do pavilhão dos suicidas e a pessoa é vista rezando. A pessoa aqui da Terra é vista lá, no momento de oração. E aquelas palavras que vêm com tanto sentimento saem da tela como se fossem pétalas de rosas e caem sobre aqueles suicidas, ex-suicidas, ajudando na sua recuperação. Olha que coisa linda. Então, rezar pelo desencarnado é uma bênção nesse sentido, que está ajudando na recuperação daquele espírito que a gente não sabe em que estado que ele está lá. Exatamente. Pedir ajuda desencarnado só prejudica esse momento dele de elevação que ele precisa. Exato. E ajuda até a neutralizar do outro lado lá, né? Ele vendo que está tranquilo aqui, que você está emanando luz, E é menos preocupação lá para eles. Exato. Ó, a pergunta era aqui. O ser humano pode transmitir vibração positiva ao irmão e beneficiar esse irmão, tal qual o passe dado por um espírito? Como é que é? Repete, por favor. Depois eu entendi.
O ser humano pode transmitir vibração positiva ao irmão e beneficiar esse tal irmão como um passe dado por espírito? Qualquer vibração em direção a um amigo, um parente, é um passe, é um jorro de luz. Todo pensamento, não, todo pensamento benévolo que você emana na direção de alguém é como se fosse um jorro de luz sobre aquela pessoa. Quando você tem um parente, uma pessoa da sua casa que vai sair e você fala, vai com Deus, aquela bênção, naquele momento, se transforma em luz sobre aquela pessoa, num jato de energia, numa vitalidade. É a mesma coisa. E pensar é a mesma coisa. Né? Deus te abençoe, vai com Deus. Tudo que você emana para ajudar o próximo é bênção. Então, a gente deve sempre fazer isso. Quando a gente está pensando muito numa pessoa, a pessoa não acontece, a pessoa não sai do seu pensamento, faz uma prece, oferece para ela, pede ajuda para essa pessoa se ela estiver precisando de ajuda, porque alguma coisa ela está precisando para estar sempre no seu pensamento. E assim como os nossos próprios inimigos, né? Aquelas pessoas que, ou por porventura, não tem mais afinidade por você, ou teve alguma desavença, procura orar, né? Para que estabilize a força negativa do lado de lá, se é que tenha, para que não seja uma guerra que você nem está vendo, uma guerra invisível de pensamentos. Você pode neutralizar esse pensamento desejando bem, né? Desejando que... E não só neutralizar. Desejar o bem para o inimigo é uma atitude divina, porque não é todo mundo que tem essa capacidade. Desejar o bem para o inimigo é movimentar energias para que aquele que se considera seu inimigo, às vezes você nem se considera inimigo dele, ele é seu inimigo, mas para aquele que se considera seu inimigo, ser socorrido nas suas necessidades, porque é uma pessoa que precisa de ajuda. Sim. Né? Quando uma pessoa se declara inimiga da outra, é uma pessoa que está em perturbação, em alta perturbação, porque a gente não veio aqui para se declarar inimigo do outro, a gente veio aqui para fazer amigos. Sim. Então, eu dizer, eu sou inimigo, eu quero que aconteça isso, que aconteça aquilo, é um espírito doente. Então, quando nós rezamos por essa pessoa, esse é o melhor remédio para quando a gente tem inimigo, ou mesmo que não tenha, mas a gente não é perfeito. Então, na hora das suas orações, reze também pelos que se consideram seus inimigos, às vezes você nem sabe. Às vezes é encarnado, às vezes é desencarnado, mas a gente já aprontou muito. Então, reze por aqueles que se consideram seus inimigos, que eles sejam cobertos de bênçãos, que sejam ajudados a superar as suas dificuldades. Porque esse é o melhor remédio para a gente. É aquela oração de São Jorge, e a gente fala muito sobre isso, né? Que nem pensamentos eles possam ter para nos fazerem mal. É uma oração poderosa. Então você não tem que atacar, você tem que se resguardar no que você tem dentro de você. E a pessoa que sai de um momento infeliz e se torna uma pessoa feliz, não vai perder tempo desejando o mal para o outro. Exatamente. Então, desejar o bem para o outro é ganhar duplamente. Batizar para si. Sim. Olha, perguntaram aqui. Na doutrina kardecista, como é visto a utilização de egé vegetal e egé animal? Egé é uma linguagem de candomblé e yorubá, sangue, né? Sangue animal e sangue vegetal. Na Umbanda a gente não usa, tá? Isso é mais usado no candomblé. Ele quer saber a visão kardecista, qual é o posicionamento sobre isso. Na Umbanda a gente não usa. No Espiritismo, eu não posso dizer porque a gente nem sabe sobre isso. Eu perguntei em respeito a ele, porque ele perguntou. Não, eu sei. Mas isso não é um uso kardecista, não é um vocabulário kardecista e eu, sinceramente, eu nem conhecia. Então, eu não posso nem falar nada sobre isso. É a matança, matar animal, para oferecer o sangue para o orixá. Não. Isso não existe
no espiritismo. Tem fundamento, nem fundamento teórico de nada, né? Mas no candomblé se usa. E aí eles têm a explicação deles lá que a gente respeita, mas Umbanda... Nos livros do André Luiz, tem um momento, num deles tem um momento em que ele vai visitar um matador. Eu sei que não tem nada a ver com isso aí, é só ver agora a cabeça. Mas é bom, é conhecimento. O que eles fazem lá no candomblé é um ritual, é diferente. Mas eles fazem isso, eles foram visitar um matador, o grupo do André Luiz. Ao chegar lá, o André Luiz ficou assustado, porque sobre aquelas carcaças que estavam tirando sangue, né? Dessangradas, eu acho o nome, havia uma multidão de espíritos se alimentando das emanações daquele sangue vivo. Né? Aquele sangue que estava pulsante ainda, saindo do pescoço do animal. Ele ficou apavorado. Então, o instrutor disse para ele que são espíritos chamados vampiros. Eles não estão ali sugando o sangue igual o vampiro do filme. Eles estão sugando as emanações daquela substância, daquele fluido vivo, e se alimentando daquela substância. Eu não sei lá no candomblé a finalidade disso, né? Mas eu não sei se acontece fenômeno diferente. Mas no matador é isso que acontece. O sangue atrai espíritos inferiores que vão se alimentar daquelas emanações. Faz parte do culto de candomblé oferecer para o orixá. Eu não me afinizo, né? Umbanda a gente não trabalha assim. E no espiritismo não há nenhum ritual, né? Vamos dizer. O médium em desenvolvimento pode ser algo de líderes de trevas numa reunião mediúnica, uma vez que ele nunca estudou e não sabe de muitas palavras, mas ele é semiconsciente. Eu entendi assim, eu acho que o médium que estuda trabalha assim, entendeu, né? Que trabalha em conjunto. O médico que estuda sabe dar maior, o espírito tem maior aproveitamento sobre aquela transmissão. Aí eu acho que não foi bem isso. Foi em termos de ser obsidiado por um espírito bem, né? Acho que foi nesse sentido. Sim. Não é o estudo que livra o médium da influência de espíritos inferiores. É o comportamento moral. Não importa se é médium ou se não é médium. No caso dos médiuns, é mais perigoso quando o médium não tem um comportamento elevado, né, um comportamento moral equilibrado, elevado, porque ele é mais propício a ser assediado pelos obsessores, se ele não for uma pessoa equilibrada moralmente. Eu acho que eu acho que perguntou querendo saber se ele vai ter riqueza de palavras, né? Porque aí na mesa de Catarina mesmo, a gente já pegou, eu já participei de mesa que eu mesmo peguei espíritos inteligentíssimos que falavam coisas que não é do meu vocabulário. Eu acho que ele quis dizer isso, se um médium que não estuda, novato, eu acho também, não é a palavra, não é o saber todo o evangelho, né? Saber todo o estudo, não é isso. Quando a gente conversa com o obsessor, é o sentimento. Aquele obsessor tem que sentir que quem está doutrinando pode ser até com palavras simples, mas está fazendo aquilo porque quer ajudá-lo realmente. O obsessor sente o íntimo daquele doutrinador e vê se ele está dizendo aquilo porque simplesmente ele tem um bom vocabulário espírita ou se ele está sentindo aquilo que ele está falando. Já houve casos, muitas vezes, que o obsessor deu uma chamada no doutrinador. Poxa, você está falando isso para mim e o que você faz? Você entendeu? E o que você faz? Pois é. Então vai ao sentimento. Às vezes o obsessor ataca o doutrinador justamente para desestabilizá-lo.
Mas quando o doutrinador é humilde e, em vez de querer se impor ao obsessor se achando melhor do que ele se coloca ali num vocabulário simples e com sentimento amoroso, ele consegue convencer. Muitas vezes o doutrinador chega a falar para o obsessor: meu irmão, eu sei que eu sou tão imperfeito quanto você. Mas eu não estou aqui querendo ser melhor do que você, eu quero te ajudar. Porque eu já encontrei um caminho, eu quero que você também encontre o seu caminho. Eu estou querendo quitar os meus problemas, está na hora de você então resolver os seus também, você tem problema. Então ele vai ter um diálogo como se estivesse conversando com um amigo ali, né? Querendo socorrer aquela pessoa. Isso é que convence um espírito inferior. É aquele sentimento amoroso, é ele reconhecer que o doutrinador não está ali como figurinha. Ele está ali porque está querendo ajudar realmente. Isso. Perguntaram lá em cima, o consumo de carne. O ser humano ainda consome carne. Não é também uma forma de vampirizar? Fala a sua resposta. Bem, o consumo da carne ainda é visto como uma coisa necessária nesse planeta, por causa das proteínas da carne, né? Que é difícil você... As pessoas conseguem, há muitas pessoas vegetarianas. Sim, né? Veganas, inclusive. Mas veganas, que são mais radicais ainda. Mas a maioria muitas pessoas nesse planeta são carnívoras. E nem pensam em mudar de alimentação. Isso é aceito neste planeta. Mas não quer dizer que a pessoa... não quer dizer que a pessoa não possa mudar. Eu, por exemplo, eu confesso, eu passei 3 ou 4 meses sem comer carne. De repente, eu não queria mais comer carne. Eu sempre soube que eu tinha que deixar de comer carne. Aí, depois dos 3 ou 4 meses, me deu uma vontade de comer um bifinho acebolado. Eu fiz o bife acebolado e comi. Entendeu? E não é correto. Pois é. Eu evito comer carne continuamente, porque é um alimento muito difícil de gestão, e que se eu vou fazer um trabalho espírita, se eu vou participar de um trabalho espírita, de jeito nenhum. Ele é uma massa de aquelas emanações que vão ser exaladas do nosso corpo perturbam o ambiente, que deve estar bem puro numa casa espírita, para que haja um acesso mais fácil ao mundo espiritual. Então, essas emanações da digestão da carne atrapalham o trabalho com o mundo espiritual. Então, tem que ser muito evitado, tanto na véspera quanto no dia dos trabalhos. Sim, ótimo. Existe suspensão da mediunidade? A gente está com mais 10 minutos, só que a gente sempre corta, o Instagram me corta, eu não consigo nem me despedir de você, Sônia. Então, a gente tem mais 10 minutinhos. E eu tenho 4